conheci a Fiotec, a primeira, lógico, sempre conhecia a marca e tal, mas o produto eu tive um pouco mais de contato, mais ou menos ali em 2011, 12, foi quando estava tendo o lançamento da FT400, antes de lançar, tá? E aí eu era muito cético porque, poxa, eu sempre vim do background de injeções originais. Sim, então, de reprogramar injeções originais, eu comecei no mundo automotivo com Eclipses, e ele tinha um tal de um DSM Link, que você trocava um EPROM, botava um EPROM que virava programável na porta OBD2, mudando os parâmetros desse original. E aí, todo mundo que naquela época convertia o Eclipse para colocar uma FT, perdia diversas funções ali originais, como correção de som da lambda e uma série de outras coisas. E aí eu lembro que eu sou de Porto Alegre. E daí, tu é de Porto Alegre? Eu nasci em Porto Alegre. Não sabia, eu vi um tu antes aí. Mas é por isso que eu sei da balaca, por isso que eu sei de as coisas outras lá do sul. E cadê o chimarrão, então, falar nisso? Cara, hoje saímos tanto na correria, mas já estamos providenciando. Segura aí que vai ter chá, tem chimarrão, tem de tudo aqui. Mas daí, voltando, eu tive a oportunidade de sair de São Paulo e ir para o sul e desmontei o meu Eclipse. Isso lá no sítio dos irmãos, o Rafael, o Andrés ali, e eu acho que era o Fábio. O Andrés, que tem uma Eclipse de arrancada lá. Sim. E eles, eu acho que foram meio que uns beta tester de FT400. Pode ser? E eles estavam com um protótipo ali de FT400 e eles falaram, porque isso aqui é o que bufa, porque isso aqui é que não sei o que. E eu, na época, falei, cara, vocês estão malucos de tirar uma injeção original para botar um troço desses. E assim, hoje eu fico muito feliz de ver o que na época, com certeza era um pensamento que eu tinha e que muitos outros preparadores também tinham. E tu usou certamente que toda essa, eu não digo que negatividade, mas tudo isso que remava contra para te potencializar e realmente, mas é isso que falta? O que é que falta? Porque preguiça tu não teve. Exatamente o que a gente falou, ninguém nasce pronto, né? Então, por exemplo, o produto não ia nascer pronto com nível mundial, top mundial, né? A gente completou 20 anos ontem, né? Ontem a empresa fez aniversário de 20 anos. Então, digamos assim que ali em 2010, 11, a empresa tinha 9 anos, 8 anos. Então, olha quanto tempo a gente já trabalhou depois disso, né? Claro. Mas é normal, assim, eu posso ter certeza que para mim, assim, para nós, muito da motivação foi, assim, tentar ver o lado positivo dessas críticas, ou tentar ver o lado... Porque tu tinha razão, por exemplo, tu tinha razão ali, tinha muito menos recurso, por exemplo, do que em certos casos da injeção original. A gente tinha poucas vantagens, assim, que às vezes faziam a diferença para justificar a troca, para justificar. Então, uma injeção original, tu não consegue pegar um carro de arrancada e fazer 500 cavalos, 700 cavalos, ou 1000, por exemplo, nos moldes que se fazia com uma Fiotec, até com carburador. Então, por isso que numa época, 20 anos atrás, o pessoal usava um carburador, às vezes, antes, e tirava a injeção original. Então, é tudo muito recurso que tu tem. E a gente meio que começou de baixo para cima, né? Até brinco que, outro apelido que eu digo carinhoso, mas era pejorativo, de pulsador de bico, né? Muitas pessoas sempre nos chamavam de, lá, os caras dos pulsador de bico. E, de novo, para mim, para nós, aquilo era assim, cara, a gente está começando. Quem dera um dia a gente consiga, né, tá lado a lado com uma injeção importada, com alguma coisa assim. E a gente usou muito isso dessa forma, sabe? De tentar motivar para trabalhar e para batalhar e para, digo assim, calar a boca, mas no sentido de, cara, nós vamos provar que a gente consegue, entendeu? E se for pensar nesse nosso meio, muito do que a gente faz tem a ver com isso, assim, de duvidaram, diz que duvida, então a gente vai fazer. Então tem muito disso, essa é uma motivação muito forte, né, se for pensar. Tanto que porque automobilismo, arrancada, o circuito, qualquer uma dessas, tem obviamente muito dessa competição de tipo de bater um recorde, de baixar o tempo e de batalhar para fazer isso. Então a gente só fez isso numa empresa, digamos assim. E nem sempre dá certo, né, na arrancada, cara. E assim, não é que não dá certo, mas o objetivo é aquele, mas para chegar lá, cara, tem que remar, né? E de novo, ninguém nasce pronto, nenhum carro recordista de arrancada, nenhum carro recordista de nada ganha tudo na primeira corrida, entendeu? E se ganhar vai ser sorte. Porque senão, o normal é ter um caminho de aprendizado, ter um caminho... Tu também não nasceu sabendo acertar um carro, né? De maneira nenhuma. Tu cometeu erros, tu teve que aprender, tu aprendeu com o teu erro, entendeu? Se tu tivesse desistido no primeiro erro que tu fez, ou a primeira vez que tu cometeu um erro, tu não estaria aqui hoje, entendeu? Então...
O teu pulsador de bico é o que pra mim me chamava de chip bomba. É? Lá atrás. E estamos ali, sei lá. Hoje eu tava vendo, o CNPJ foi de 2014. O teu. Então estamos já quase 10 anos de CNPJ e mais uns 3 anos pra trás fazendo pros amigos, fazendo ali ainda como CPF, né? Mas estamos indo e estamos ali. Eu acho muito importante isso, porque as críticas de maneira nenhuma, ignora e tal. E na verdade não é ignorar, né? É trabalhar aquilo da maneira adequada para te servir de combustível para te jogar para frente, né? Tem uma história interessante sobre isso. Em 2000 a gente estava tentando entrar nos Estados Unidos, né? Desde 2007, 2008 eu abri empresa na Califórnia, foi o Tech USA, primeiro registro. Ficamos um ano na Califórnia, bati em umas 300 oficinas, ninguém abriu a porta. Depois abri empresa em New Jersey. Também fui lá e instalei uns 50 carros, praticamente eu pessoalmente e outras pessoas da empresa. Não deu certo, todos aqueles carros. Daqueles 50 carros, um deles ainda tem Fueltech, que é o único que eu sei. Os outros tudo não deu nada E a gente estava tentando botar uma FT300, tentar entrando por baixo, assim, o mais barato. E depois disso teve a oportunidade que o Roder Busato e o Fábio Costa compraram aqueles 2 ProModes com a Proline. E aí ele me apresentou pro dono da Proline, pro Eric Diller, e em 2012 diz, conversa com o Eric, que a gente quer botar Fueltech. O Roder já sempre foi um cara muito de confiar, assim, e na época a gente tinha FT400, só que aquilo era um motor. Um V8 de 4.000 cavalos, 16 injetores com bobinas individuais, com correções individuais por cilindro de combustível, de ignição, com correção de sonda, lendo sonda lá 0,40 lambda, coisas absurdas assim que a gente estava muito longe de ter. Quando eu liguei pro dono da Proline, ele disse, olha... não tem como usar o produto de vocês não têm recurso. E, de novo, foi um exemplo desses que eu concordei com ele. Eu disse, não, tem razão. E ele explicou, eu não precisava nem explicar muito. Obviamente, eles precisavam de vários daqueles recursos ali. Mas aquilo a gente tomou, cara, me dá 2 anos que a gente vai voltar a conversar. Entendeu? E aí foi que a gente começou a trabalhar na FT500. A gente já estava trabalhando na FT500, mas a gente fez uma pivoteada, assim, que a gente mudou o projeto dela para atender aquilo ali. Mas foi exatamente um caso muito forte desse, onde é que a gente foi barrado por não ter recurso. E em vez de tentar forçar a barra, porque eu poderia ter dito pro Roderjan, não, vamos botar que vai dar certo, com um produto que não estava pronto, ia dar errado. Então, não adiantaria. A gente teve que, cara, traz então com a injeção que vem, que era Big Stuff 3, que eles já estão acostumados, que sabe que funciona, e depois, quando a gente estiver preparado, a gente pode fazer a troca. E aí na verdade não levou 2 anos, acabou levando 1 ano e pouco, e aí a gente conseguiu fazer. Mas é um exemplo perfeito disso.